pessoal, aqui é o professor Maxwell para mais uma videoaula. E hoje a aula de História para o nono ano. E nós vamos começar, hoje a nossa aula vai ser uma aula de revisão lá do primeiro livro, tá? A gente vai dar uma revisada no que a gente já viu. Claro que eu vou falar só alguns pontos para vocês relembrarem o que a gente já falou aqui, tá? Vamos começar com a República do Brasil, tá? Vamos começar com a Primeira República, que vai ser dividido em duas partes. Mas antes da gente falar da República, temos que falar o quê? Que a República, os principais líderes vão dar um golpe em cima do imperador Dom Pedro II e assim eles assumindo o poder e proclamando a República em 1889. De 1889 a 1930, tá, vai ser a Primeira República, que vai também ser dividido em duas partes: a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada tem esse nome por quê? Porque tivemos os dois primeiros presidentes da República, eles foram militares, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, ou o presidente Deodoro da Fonseca, e o presidente Floriano Peixoto, tá? Eles foram os dois primeiros. No instante aí no início aí da República, o Brasil está tentando se firmar e vai ter, por exemplo, algumas revoltas, que depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Na política do Marechal Deodoro da Fonseca, por exemplo, ele botou lá para ministro da Fazenda dele, Rui Barbosa, um nome importantíssimo para a nossa história, tá? Ele tentou criar um plano econômico na qual incentivava o Brasil a se industrializar, mas não deu certo, tá? Aí Deodoro aí não termina seu governo, ele sai antes, vai entrar Floriano Peixoto, vai ser chamado até de o presidente de ferro, porque realmente ele é muito radical, e ele saindo, aí acaba essa primeira fase aí, que vai de 1889 a 1889 a 1894. Claro, não esquecendo aqui, também tivemos aí nesse período a primeira Constituição brasileira, que vai ser aos moldes lá dos Estados Unidos, tá? Mas claro, a política sempre da Primeira República foi virada para uma classe social, que é a oligarquia, tá? Eles não faziam uma política social, mas sim uma política de uma classe que era a classe oligárquica cafeeira. Tá, aí acabou essa primeira fase aí da República da Espada, vai vir a República do Café com Leite, na qual vai se revezar na cadeira presidencial São Paulo e Minas Gerais. São Paulo seria o grande produtor de café e Minas Gerais é um grande produtor de leite, tá? Então, esses dois estados vão revezar a política federal no Brasil de 1894 até 1930, tá? Quando não era um presidente de origem paulista, era depois de origem mineira, sempre esses dois estados, tá? Nessa política também existia a política dos coronéis, na qual os coronéis, também com a política dos governadores, vão tentar eleger os seus candidatos. Os coronéis, por exemplo, eles faziam o famoso voto de cabresto, na qual o eleitor tinha que votar no seu candidato, tá? O candidato desse coronel. Como era feito isso? Simples. O coronel ele fazia favores para aquela população daquela comunidade e em troca ele exigia lá o voto no seu candidato. Também tinha aqueles votos, por exemplo, que o cara que era analfabeto, a gente até falou sobre isso, o cara que era analfabeto, ele era alfabetizado em 2 dias. Como? Se ele aprendesse a assinar o nome, ele já estaria alfabetizado. Então, muitos
no Brasil, 95% da população brasileira na época era analfabeta, tá? Então o que vai acontecer? Muitos coronéis vão fazer com seus funcionários, aprenda a escrever o nome e vai lá e vota no seu candidato, indicado pelo coronel, tá? No meio dessa história toda também vamos ter na República, a nível econômico, eles vão manter a economia em cima da monocultura do café, desde o final do Império e vai continuar até 1930. Então o café é um produto na qual é de grande necessidade para a economia do Brasil, tá? Então, nesse meio tempo aí, teve épocas que o Brasil produzia muito café, então aquela coisa, tinha muito café, a tendência do preço era cair. Então, chegaram a criar o Tratado de Taubaté, aonde o governo ficava responsável em comprar o excesso de café. Aquele café que os senhores, os coronéis, não vendiam, o restante o governo do Estado, né, a Presidência da República, ficava na responsabilidade de comprar esse restante de café. Só que lá no tratado fala assim, ó, vocês não podem mais plantar café, mas, como você sabe, estamos no Brasil, os cafeicultores continuavam plantando café, continuavam colhendo muito café e o governo lá bancando tudo isso, tá? Outra coisa que vai acontecer também, a gente falou a nível econômico, também vai ter algumas revoltas, tá? Vai ter as revoltas urbanas e vai ter as revoltas no campo. A do campo, por exemplo, vai ter o messianismo. Por exemplo, vai ter a Guerra de Canudos, onde tinha o Messias, que era o Antônio Conselheiro. Ele que vai comandar, tanto é que muitos vão falar que ele vai pregar contra o novo governo e falando que ele ainda queria a volta do Império. Muitos desses argumentos foram usados para reprimir esses movimentos. Outro movimento que vai acontecer nesse messianismo vai ser a revolta a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado vai ser comandada por João Maria, tá? Lá no sul do país, entre Paraná e Santa Catarina. Vai estourar isso lá naquela região. Outra coisa, as revoltas urbanas que vão acontecer, por exemplo, vai ser a revolta da vacina, porque Oswaldo Cruz conseguiu convencer o governo a obrigatoriedade da vacinação da varíola, e essa vacina era dada na coxa. Então muitos pais na época achavam que isso era uma falta de respeito com as suas mulheres e com as suas filhas, tá? Então o povo vai se revoltar. Claro que não foi por causa disso, mas isso foi um ponto dado. Outra coisa também da revolta vai ser a revolta da Chibata, onde João Cândido ele vai comandar, vai tomar lá as embarcações de guerra do Brasil, falando que acabasse com os castigos físicos que eram feitos contra os marinheiros, principalmente os negros, tá? Outra revolta também que vai acontecer vai ser a revolta tenentista, onde vai ser várias. Tem a revolta tenentista de São Paulo, tem a do Sul, tá? Com a coluna Prestes, e também tem a revolta do Forte, que vai ser a revolta dos 12. Então, na realidade são 12, mas na realidade dá 13, porque tem, na hora que eles estão na hora da revolta, tem um civil que está lá no meio, resolve entrar naquela briga, eles dão a arma pro cara e no final morrem 11 e sobreviveram só 2 dessa revolta, tá? Então essa revolta do Forte é do movimento tenentista. E outro movimento militar também que vai acontecer, mas é lá no início da República, vai ser a revolta da Armada, tá? Onde alguns marinheiros vão se revoltar contra o governo, tá? Então, mantendo essa política do café com leite, com o voto de cabresto, isso tudo vai se arrastar até 1930. Nesse meio aqui vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1917 na Europa, tá? O Brasil é até influenciado
um pouco nisso, vai sofrer porque o Brasil depende da matéria industrializada da Europa e dos Estados Unidos, então vai tentar se virar aqui, aí vai começar a aparecer as primeiras indústrias têxtil aqui no Brasil, tá? Depois desse período vai ter a década de 20 até 1929, quando tem a quebra da Bolsa de Nova York e o Brasil afunda de vez, tá? Com Washington Luiz, que é o presidente na época, e aí tem o golpe de 1930 dado por Getúlio Vargas, que a gente já até falou sobre isso, tá? Então, aí termina aí o período da República Velha. Depois, falando no assunto internacional, vamos ter aí dois acontecimentos. Um deles vai ser a Primeira Guerra Mundial, que vai começar, como eu falei, em 1914, e vai ter em 1918, tá? E nesse período da guerra, o principal ponto que vai fazer com que estoure essa guerra na Europa é mercado, tá? Porque todo mundo lá na Europa está se industrializando, as principais potências, entre eles a Inglaterra, a França, a Itália e a Alemanha, por exemplo, foram os últimos países a se unificar na região da Europa. Então o que vai acontecer? Primeiro, vai ter a paz armada. Esses países vão começar a se armar esperando alguma coisa. Depois vai vir os blocos que vão se unir. Entre eles está lá a Tríplice Entente, que vai ser Inglaterra, França e Rússia, e depois a Tríplice Aliança, que vai ser a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Sendo que esses blocos vão fazer essa união falando o seguinte: se algum desses países forem atacados, o outro compra o barulho do outro, tá? Só que tem o arquiduque Francisco Ferdinando, que é herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele é assassinado em Sarajevo, e quando ele morre, certo, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que é protegido pela Rússia, e estoura a guerra, tá? No meio dessa guerra toda vamos ter várias fases: a guerra das trincheiras, a guerra do posicionamento e assim vai. No final da guerra, quem sai vencedor vai ser a Entente. Não esquecendo que a Itália, que era da Tríplice Aliança, ele vai sair, vai se juntar à Entente. E nessa história toda, antes de terminar a guerra, em 1917, vai estourar a Revolução Russa, tá? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. E quando a Rússia sai da guerra, quem vai entrar é os Estados Unidos. E ao término da guerra, os Estados Unidos se torna a maior potência do mundo. É uma nova potência que vai nascer, tá? E vai ter no final também o Tratado de Versalhes, aonde a Alemanha vai ser super humilhada nesse tratado, e vai surgir na Alemanha, vai acabar com o Império e vai começar a República de Weimar, tá? E sendo que a Alemanha ela vai ter que pagar os custos da guerra e vai ser muito humilhada, que isso vai refletir depois na Segunda Guerra Mundial, tá? Outra coisa também que vai acontecer ao término vai ser a criação na qual os países vão fazer uma união como se fosse a ONU, para tentar evitar que aconteça de novo novas guerras no mundo, tá? Aí falando um pouco de outro fato internacional que vai acontecer nesse período, vai ser a Revolução Russa, tá? A Revolução Russa, ela é o que? O Estado da Rússia, ainda como um país feudal, certo? E Nicolau II, que é o czar, que é o rei da Rússia, ele não está muito ajudando, ele está se preocupando mais com ele do que com o povo. Então vai ter vários acontecimentos no governo dele. Uma vai ser a revolta do encouraçado Posterking, tá? Encouraçado Posterking, que vai ser uma revolta de marinheiros contra o governo russo. Outro também vai ser o Domingo Sangrento, de 1905, na qual algumas pessoas, idosos, mulheres, crianças, vão lá levar uma carta para o Nicolau II pedindo
que ele faça mais pelo povo. E o que vai acontecer? O Nicolau II, pensando que estão invadindo lá o Palácio de Inverno dele, manda atirar em todo mundo e está todo mundo desarmado, tá? E mata várias pessoas. Isso vai manchar muito. E muitos dizem, até o próprio Lenin fala que aí foi o pontapé inicial para a Revolução de 1917. Aí, antes de chegar na Revolução de 17, vai aparecer alguns grupos, como os mencheviques e os bolcheviques, que querem tirar o Nicolau II do poder e até conseguem. Tá? Só que os mencheviques eles queriam manter o czar. Já os revolucionários queriam botar um socialismo mais radical, enquanto os mencheviques queriam ser mais maleável, tá? Que o socialismo ia ser uma consequência no futuro. E aí vai estourar uma guerra civil entre os bolcheviques e os mencheviques, e os bolcheviques vão sair vencedores nessa guerra, que vai ser o exército branco contra o exército vermelho. O exército vermelho é dos bolcheviques, e eles vão ganhar essa guerra civil. E aí o que vai acontecer? Aí o Lenin mesmo vai centralizar o poder, né, no Partido Comunista, e assim a União Soviética sendo o primeiro país comunista, não só da Europa, mas como do mundo, e começa aí o novo país, que tanto é que a Rússia sai. A Rússia ela vai, né, se tornar a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E também vai mudar sua bandeira, tá? Vai botar a bandeira vermelha, de cor vermelha, na qual o vermelho simboliza a homenagem à Comuna de Paris, e a foice simboliza o campo, e o martelo simboliza a indústria e os centros urbanos, e na bandeira está a foice e o martelo cruzado, que é a união desses dois grupos, tá? E assim começa a União Soviética. E então aqui termina essa minha explicação aqui da revisão do livro. Vocês agora, eu vou colocar para vocês uns exercícios para vocês fazerem, só que eu quero que vocês copiem as perguntas, tá? E depois coloquem as respostas. Por favor, não deixem de fazer o exercício, tem que ser no caderno, tem que ser copiado. Copie as perguntas e coloque depois a resposta, tá? E assim depois a gente vai corrigir. Então, pegue aí as perguntas. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou dar os exercícios para vocês. Número 1. Após o golpe militar sobre o Império Brasileiro, foi proclamado a República. Como se denominou a primeira fase da República de 1889 a 1894 e quais foram os presidentes deste período? Número 2. Na República Oligárquica, 2 estados dominaram a cadeira presidencial da República. Quais foram esses estados e como se denominou esta prática política? Não esqueça que está todas as respostas aí da página do livro aí do lado, tá? Número 3. Nas eleições da Primeira República havia muitas fraudes. O que foi o voto de Cabresto? Número 4. Quais foram as revoltas urbanas na primeira fase da República? Tá? Sempre como eu falei, não esqueça que as páginas do livro estão aí do lado das perguntas, tá? Vamos à próxima aí. Número 5. Qual foi o movimento cultural que aconteceu no Brasil em 1922 e qual foi a cidade que realizou este evento? Quais foram os 2 blocos e países que faziam parte e responsáveis pela Primeira Guerra Mundial? Número 7. Qual foi o primeiro país europeu que adotou um governo socialista marxista e como ficou conhecido esta revolução? Após a Guerra Civil Russa, qual foi o nome adotado pelo país e como ficou a nova bandeira da Rússia? Não esquecendo que está todas as perguntas nas páginas do livro aí do lado das perguntas. E aí, pessoal? Copiaram no caderno?
Agora é só responder, tá? Depois eu venho com a resposta no final da nossa aula aqui, tá? Aí no final da aula, aí eu vou dar para vocês a resposta dos exercícios, tá? Mas tem uma coisa, eu quero que vocês vão terminando, vão respondendo e vão mandando aí para mim as fotos do caderno de vocês, tá? Coloca o nome de vocês, o nome todo, e fala assim, ó, professor, tá aí meu caderno, eu quero ver o caderno de todo mundo.